Boa noite, pessoal. Atenção. Isso. Enquanto a gente termina de se ajeitar, nós já vamos dando início à palestra, né? Porque tem pessoas que têm hora certa para dormir depois, então não vai ter problema do sono, né? Nós não sabíamos que o Dr. Francis estava tão bem, com tanto prestígio na praça, né? Porque senão a gente tem preparado outro lugar, nem você sabia, Francis? Mas realmente o tema é bastante interessante e o expositor mais interessante ainda, né? Ainda mais que ele veio recentemente aí das Índias, então ele tem coisas usadas agora da Ayurvédica na mão para poder ajudar em tudo isso. Ali, ó, ah, é? O rapaz ali, ó. Tá bom. Mas é um tema que todos nós temos interesse, né? Que é os processos de cura, porque da doença nós estamos cansados de falar, né? Então hoje nós vamos beber aí do conhecimento do Francis para podermos brindar esta noite. Então, em nome da AME, Associação Médico Espírita do Paraná, a gente quer agradecer a presença de vocês todos. E antes até da gente fazer a abertura, eu pedia para o Duvaldo só divulgar o nosso evento daqui uns dias, né, daqui um tempinho. O Duvaldo é nosso comunicador social. Responsabilidade, hein? Nosso divulgador, ele que é responsável por comunicar com todos vocês aí. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, inicialmente nós queremos informar que teremos em setembro o nosso 5º Simpame, simpósio da Associação Médico Espírita, em sua 5ª edição. As vendas serão feitas através do Disque Ingresso a partir de 1º de junho, com 50% de desconto para idosos, que é o meu caso. Eu fiz de causa pensada, viu? Para levar vantagem. Para levar vantagem. Também todos os acadêmicos de qualquer curso superior, todos os acadêmicos, que o objetivo é trazer os estudantes também para essa visão de uma medicina mais que trate a causa e não as causas e não os efeitos, né? Será no auditório da Federação Espírita do Paraná, como sempre. Nós vamos trazer mais uma vez a Curitiba, em função do sucesso, André Luiz Ramos, é um físico quântico de São Paulo, mestre em radiações para uso na medicina, que já é o 2º ano que ele veio, o 3º agora, fazendo sucesso enorme. É uma palestra imperdível. Vamos trazer também Dr. Carlos Roberto Beto, de Campina Grande também, que fez uma palestra no ano passado para nós, maravilhosa. Estamos falando aqui dos melhores palestrantes do país, Dr. Décio Iandoli Júnior, que é palestrante nacional e internacional, que tratará de temas que nós vamos divulgar logo adiante. Estamos trazendo pela primeira vez em Curitiba e para a AME, Dr. Paulo Fructuoso, do Rio de Janeiro, que trabalha muito manifestações físicas e vários outros temas de altamente interesse, especialmente para o espiritismo, com inúmeros livros que estarão à venda também. E estamos trazendo também uma curitibana que não mora mais em Curitiba, ela reside mais nos Estados Unidos, onde estuda, médica, a doutora Rosângela Arnett, que trata de física quântica e medicina. É uma palestra também imperdível. A doutora Rosângela não clinica mais. Hoje ela está nos Estados Unidos fazendo estudo de altíssimo nível nessa área e vem a São Paulo fazer uma palestra e daí, aproveitando como ela vem a Curitiba, vai fazer uma palestra para nós. Então estamos com um grupo de palestrantes de primeiríssima linha e com a graça de Deus e a presença de vocês no evento será um sucesso. Também queremos lembrar aqui a estreia do filme sobre a vida de Kardec, dia 16 de maio em todos os cinemas. E agora vou legislar em causa própria, no mês que vem quem vai fazer a palestra aqui da casa sou eu, não com tanto prestígio como o Francis, né? Só se eu possa contar com a bondade de vocês, nós vamos fazer uma palestra completamente diferenciada. Eu penso que no meio espírita talvez seja a primeira vez esse tema seja abordado. Não estou aqui fazendo propaganda, mas eu gosto de desafios não pequenos. O título da palestra será
o universo antes do Big Bang. Porque depois do Big Bang nós já sabemos. Então vamos tratar, e só André Luiz que nos permite esse ângulo de estudo. Então, é dia 13, se eu não estou... segunda quinzena de junho. Esperamos contar com a presença de todos vocês e mais um pouco que eu quero ganhar na lotação. Muito obrigado. Vamos então fechar nossos olhos por um instante, pedir a Deus proteção para esta noite, agradecer a presença de todos, saber sempre que é um privilégio a gente poder reunir-se para um estudo, porque o conhecimento nunca ocupa espaço, nunca termina, basta galgar um lance de escada, a gente vê quanto que nós não sabemos, né? Então, sem mais delongas, vamos passar para o Dr. Francis. O currículo dele está aí, todo mundo conhece, professor dessa faculdade de homeopatia, né? E também é psiquiatra. Então, vamos sem mais delongas passar a palavra para o Francis. Alô? Alô? Dele? Alô? Alô? Oi, Paulo. Oi, estão me ouvindo? Não? Paulo, depois nós ajeitamos. Boa noite. Qualquer coisa, nós queremos nos desculpar aí com a falta de cadeira. Não estava preparado para isso, né? Então, a gente já tem conversado outras vezes que a gente tem que ter uma reserva de cadeira, né? Mas sempre acaba ficando para a última hora. Desculpe. Bom, a ideia é de que a gente converse um pouquinho, que a gente troque ideias. Afinal, a maioria que estão aqui são profissionais, trabalham com essa questão de saúde, de doença, né? Quem não trabalha provavelmente faz atendimento fraterno, que é algo parecido, né? Então, quando o Tristão me pediu, né, que organizasse, faz um certo tempo que ele me pediu, fiquei imaginando essa questão da doença, da cura, né? E a ideia é que a gente tente trocar um pouco dos nossos conhecimentos nesses três aspectos, né? Primeiro eu pus aqui um outro nome, múltiplos olhares, tá? Mas que a gente possa tentar entender a cura em várias dimensões. Numa dimensão temporal, numa dimensão espacial, numa dimensão tridimensional e numa dimensão energética. Como é que a gente pode olhar para isso de vários ângulos, né? Associar isso com a questão dos nossos desejos e vontades, né, que parece que está sempre relacionado à questão de curar-se, né? O Cristo, quando diz que a gente devia ter fé suficiente, né, para mover uma montanha, se tivéssemos um mínimo de fé, moveríamos uma montanha. Então, talvez, se conseguirmos ter um mínimo de fé, talvez a gente consiga lidar com o nosso próprio corpo, né? Com o nosso próprio bem-estar. E também, como é que a gente liga isso ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento de espírito? Tá? Então, a minha proposta é que a gente vá trocando, tá certo? Que a gente vá conversando e trocando os nossos conhecimentos no sentido de tentar olhar por esses lados, né? Então, se formos pensar na questão do tempo, para olhar a doença dentro de uma linha do tempo, nessa linha do tempo, nós, enquanto almas, enquanto espíritos, estamos aqui, né? Um começo e vai
para algo que parece ser infinito. Não é assim que a gente entende? Tivemos começo e deveremos chegar um dia naquilo que se chama de perfeição, né? Dentro dessa linha, eu estou separando aqui um determinado momento, um determinado período, que vamos dizer que corresponde à nossa presente vida. Tá certo? Então, vamos imaginar que nessa linha do tempo, isso aqui é a nossa vida. Dentro desse período aqui, tem um determinado momento em que a gente precisa de algum tipo de ajuda, né? Então, tem aqui um determinado momento, e nesse momento, vamos pensar que a gente adoeceu de alguma forma. Então, dentro desse olhar, a nossa doença, ela está localizada num tempo, num determinado momento da nossa existência, né? Mas, do ponto de vista médico, a gente sabe que essa situação aqui, ela é muitas vezes devida a situações anteriores. Vamos pensar na questão que incomoda muito a gente quando vai fazendo mais aniversário, né? Esse negócio aí chamado artrose, né? Essa coisa aí, né? E chega lá, o médico diz: eu vou te dar um remédio para aliviar a dor, né? Mas ele não diz: eu vou curar você, né? Não sei se já contaram para vocês quando começa a artrose. Contaram? Começa mais ou menos aos 15 anos. Por quê? Porque o que é artrose? É o indivíduo que está fora do eixo, né? Ele começa a ficar fora do eixo de sustentação, isso passa o tempo, vai havendo um desgaste nas articulações, no final chama-se artrose. Então, quando apareceu lá a lesão, já se passaram muitos anos, né? Então nós vamos olhar para a doença aqui como consequência de coisas que a gente, de atitudes que tivemos, sei lá, coisas que fizeram partes da nossa vida, né? E que de alguma forma vai desgastando o nosso corpo. E se manifesta lá na frente. É diferente de falarmos de uma amidalite, né? Mesmo assim, geralmente a amidalite a gente tem que ter lá uma condição de mudança da temperatura, né? Ou então se expor a uma bactéria, né? Tem que aumentar o número da bactéria, ou como a gente diz frequentemente, baixou minha resistência, né? Então, se baixou a resistência, alguma coisa interferiu para que baixasse a resistência e pudesse desenvolver aquela infecção, né? Então, esse processo aqui, esse momento atual, ele está relacionado a coisas aqui próximas. Mas também pode, como a gente, dentro da nossa visão de que somos seres que têm várias outras existências, né? É muito provável que esse processo seja também consequência das nossas atitudes anteriores. Afinal de contas, já existíamos antes do dia do nosso nascimento, né? Já fizemos coisas bem interessantes, provavelmente, né? É que nem na escola, né? Vamos pensar. O aluno que muda de ano e vai para frente, ele olha para trás, ele sempre era menos, não era? Menos inteligente, não é isso? Né? Fazia mais bobagem. Então, se nós aqui hoje olharmos para trás,
provavelmente a gente não era santo. Não é possível transformar nessa coisa de agora. Não dá, né? Então a gente era menos. Dentro dessa questão de ser menos, provavelmente a gente marcou nosso perispírito de alguma forma, né? Então, dentro dessa ideia de olhar o tempo, né, tem repercussões lá do passado que ainda estão se manifestando no nosso corpo, que ainda estão vindo, né? Porque leva um tempo para ajeitar isso. Dentro dessa ideia de que o que aparece aqui tem a ver lá com o nosso passado e tal, eu queria saber de vocês, essa doença, vamos pensar que ela tem a ver com uma manifestação de lá, ela é boa ou ruim? Boa? Boa. Então tá bom, vamos embora. Porque vieram saber de cura. Mas é boa ou ruim? Necessária? Por que necessária? Um resgate? O que mais? Vamos pensar que o indivíduo ele fez uma bobagem, ele infringiu a lei de alguma forma, tá certo? Isso precisa, de alguma maneira, essa ação, ela precisa ser canalizada, porque toda ação gera uma energia, certo? Essa energia que foi lá atrás de desequilíbrio, né, de bobagem, ela precisa ser canalizada para uma coisa física. Então, esse processo aqui é um processo de canalização dessa energia, vem para um órgão e depois joga fora o órgão. Tá? Então, quando a gente, pensando desse jeito, né, de que a doença aqui pode representar um processo lá de trás, na verdade não deveria se chamar doença, deveria se chamar cura. Só que esse negócio dá dor. Como dá dor, a gente diz que se chama doença, mas na verdade é um processo de cura, porque eu consigo canalizar aquela energia que eu gerei de alguma forma, coloco ela num órgão específico, né? Se der, faz transplante depois, se não der, na outra vida eu venho com outro. É muito simples, né? Faz um transplante natural, nasce de novo com um órgão melhor, tá certo? Então, olhando para essa questão doença, cura, do ponto de vista de tempo, mas nós podemos também olhar, né, ainda o que a gente está vivendo aqui vai gerar, vai repercutir no nosso futuro, tá certo? Então, a maneira como a gente administra esse momento vai nos proporcionar os momentos futuros. Se eu lidar com isso com incompreensão, revolta e tal, eu estou prolongando o processo. Se eu consigo compreender que o que eu estou vivendo agora tem a ver com as minhas ações anteriores e eu estou num processo de tentar modificar as minhas ações, não é virar anjo, tá bem? É apenas tentar modificar, né? É como a gente está na escola. Estar na escola não significa que você tem que ser o melhor aluno. 7 passa. Se você tirar 7, está ótimo. Se formou, né? Única coisa chata é que se for um engenheiro lá de avião e tiver a plaquinha na porta que o cara tirou 7, para entrar dá medo, né?
tá certo? Mas nas outras coisas, passa, dá para ir, tá certo? Então nós não precisamos entrar dentro da ideia que a gente tem que virar santo, mas que a gente está num processo de tentar mudar, de sair daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós sabemos fazer, para fazer diferente, né? Então, se a gente consegue entender isso nesse momento, suportando a dor que é consequência de coisas anteriores, né? Não brigando tanto com a dor, né? Talvez a gente consiga criar momentos futuros melhores. Então, dentro dessa ideia do tempo, me parece que apenas compreender o que está acontecendo já ajuda muito. Só não vai ter o resultado disso agora. Por quê? Porque essa energia que foi condensada no corpo, ela precisa de um tempo, né? Então não vai resolver isso desse jeito. Vai precisar de remédio, sei lá, alguma outra coisa para aliviar o sofrimento. Mas com certeza a compreensão disso vai proporcionar para frente um momento melhor. Tudo bem? Não é muito fora, né, do que todo mundo conhece e sabe, né? Então, nós podemos olhar a questão da doença também dentro de um espaço, não apenas dentro do tempo, mas a doença ocupando um espaço, né? E dentro dessa ideia de um espaço, a doença vai ocupar os nossos órgãos em especial, né? Ela vai se materializar, se concretizar em algum órgão e com certeza será o órgão mais vulnerável, nosso, individual. Cada um tem o seu ponto fraco, né? E isso vai se depositando ali. Certo? Tudo bem? Bom, pode ser também visto num outro aspecto mais contextual, mas a ideia de tempo e espaço são mais lineares, né? Dentro de um contexto, nós estamos falando de uma coisa que envolve vários aspectos, né? Então, eu pus aqui uma imagenzinha, né? Então vamos imaginar aqui o espaço, o tempo, nós estamos falando de algo que soma tudo isso e outros aspectos. Uma imagem que talvez dê uma ideia melhor do que eu estou querendo colocar é aqui, né? Quando a gente está brincando lá na água, né? Tá certo? A gente joga uma pedra e essa pedra vai batendo naquela superfície, repercutindo e criando ondas. Não é assim? Alguém já conseguiu parar uma dessas ondas? Dá? Mas é muito legal fazer isso, não é? Se não fizeram, façam, né? Então veja, dentro dessa ideia de contexto, aonde está o problema? Aonde está a raiz do problema? É? Como? Na vontade, né? Na coisa ali de que aquela tentação, né? De jogar a pedra, e a gente joga. E depois a gente quer interferir nisso daqui. Aí, azar. Mas é que essa onda aqui, ela para?
Para, não para? O que precisa fazer para ela parar? Não jogar outra? É muito simples, tá certo? Mas a tentação de jogar é muito grande, né? E daí a gente fica fazendo isso aqui repercutir, né? Então veja, olhando dentro de uma ideia de contexto, o nosso processo de adoecimento, ele é muito mais do que apenas uma linha de tempo. Eu estou pagando o meu erro do passado. Claro que tá, óbvio. Você quer ser melhor, não é assim? Tem que pôr ordem na casa, né? Isso está no meu corpo, é porque o meu corpo, o meu fígado é doente. Sim, está localizado lá no fígado, né? Somatizou no fígado, graças a Deus. Porque aquilo representa um processo de eliminação. Está condensando essa energia que estava dispersa, solta, para colocar num lugar. Vai gerar dor. É que nem quando a gente tem um machucado e vai lá no pronto-socorro para cuidar do machucado. Primeira coisa que eles fazem é lavar. Dói que nossa, não é? Quem é mais antigo vai lembrar, eles usavam metiolate. Arde na alma, né? Tá certo? Mas cura. Cura, fecha, cicatriza, tá certo? Então, olhando da localização da doença num órgão, é um processo de eliminação de uma determinada energia desequilibrada, né? Juntando tudo isso, nós vamos pensando na tentação que é de jogar a pedra. E depois a gente vai entender as consequências dessa pedra e quer reverter. Aí já foi, né? Então o segredo é olhar para a mão e ver o quanto você tem de pedra ainda. E tomar uma decisão se você quer ou não jogar essa pedra. Hã? Por... Aham. Que acaba gerando um desequilíbrio na harmonia que tem o lago e a doença então são as ondas. Aham. Nós mesmo jogamos a pedra e causamos essa questão do processo de doença. Isso. Porque veja, vamos pensar, obsessor. Obsessor é uma baita de uma pedra na nossa vida, né? E ninguém pediu, né? Ninguém pediu, é que nem sonho, né? Sonho da gente nunca é aquele sonho com o anjo da guarda, né? É com o bicho que veio pegar a gente, não é? E a gente acorda desesperado, agarra o coração, põe aqui, respira fundo e diz, ai, ainda bem que eu acordei, não é? Então, é algo que nos atinge, vem de fora e nos atinge, tá certo? Alguém consegue entrar na casa de vocês facilmente? Por quê? Não deixa aberto, não é isso? Então, essa casa aqui, essa casa onde eu estou morando nesse momento, ela fica aberta ou fechada? Já olharam alguma vez para isso aqui como casa? Isso é uma casa, nós estamos morando aqui, certo? Se é uma casa, é uma propriedade. Propriedade tem um terreno, não é? Então, como é que a gente faz com o nosso terreno para o vizinho
não começar a usar e depois requisitar uso capião lá? O que a gente faz? Muro. Certo? Alguma vez enxergaram o muro dessa casa aqui? Precisa enxergar, ué. Senão vira aquelas casas dos filmes americanos. Eu não sei como é para vocês, mas cada vez que eu vejo aquilo eu fico pensando, meu Deus, nem trancam a porta. É outro mundo aquilo, né? Não precisam nem trancar a porta, as pessoas pelo jeito respeitam tranquilamente. Não parece ser a nossa realidade, né? Então, se não é a nossa realidade material, física, provavelmente não é uma realidade emocional das pessoas, psíquica, né? Vamos pensar, quando o indivíduo está lá no atendimento fraterno, quem está vindo pedir ajuda vem como? Como é o jeito da pessoa que está vindo no atendimento fraterno? Esgotado, desesperado, tá certo? Quando alguém está desesperado, o que ele faz para sobreviver? Agarra em qualquer coisa, não é isso? Aí nós estamos lá, cheio de boa vontade, porque queríamos ir para o céu, né? Mas total boa vontade, pensando no céu, óbvio, tá? E a gente pega e se oferece para a pessoa que está vindo desesperada. Ela vai se agarrar, né? Se agarra, e daí ela vai embora sem o problema dela, e eu com o problema dela, que nem é meu. Não fui eu que escolhi com quem ia casar. Não me perguntaram se podia ou não podia. Só fizeram. Daí quando não dá certo, vem correndo, né? Então, nós temos que pensar na nossa casa. É como estar na beirada da praia e ver o indivíduo se afogando. A gente se joga para tirar. Todo mundo sabe que não sai, né? Porque a gente vai lá cheio de boa vontade, e o indivíduo que está lá está desesperado, se agarra de qualquer jeito, não sai. É muito melhor sair correndo, chamar o salva-vida. O salva-vida entra sem nenhuma boa vontade, brabo, porque o indivíduo abusou, não é isso? Brabo. Se puder, depois ele dá uma surra na pessoa, porque a pessoa desobedeceu, mas ele sabe o que tem que fazer lá, ele tem técnica. Aí ele aplica a técnica e tira, ressuscita a pessoa, não é? Em que momento o salva-vida registrou a boa vontade dele? Em que momento? No dia que ele disse quero ser salva-vida. Ele registrou. E todo dia de manhã, quando ele sai de casa, veste a roupa dele e diz estou indo trabalhar, de novo ele confirma. Mas na hora de tirar, não tem boa vontade, né? Não tem só lá o desejo de ajudar. Tem uma técnica, certo? A gente, quando está lá no atendimento fraterno, nós estamos igual ao salva-vida. Igual. Se a gente não tiver uma técnica, nós vamos afogar junto, né? Então, quando a gente pensa nisso daqui, né, dentro dessa visão, nós temos que pensar o campo que nós geramos. O campo, a nossa casa em primeiro lugar, que nós moramos aqui por um determinado número de anos, é o que a gente mora, né? E que ela precisa de alguma maneira ser protegida. Precisa.
Nós ainda não vivemos num mundo perfeito, onde as pessoas respeitam as outras. Olhando a escala lá dos mundos espíritas, é o segundo. É o pré, né? Tá certo? Então, não é possível a gente imaginar que estamos num lugar só porque está dentro da casa espírita. Não. Então veja, se a gente não cuida nessas pequenas coisas, a gente deixa o portão aberto. Quando existe portão, né? Porque normalmente não tem muro. A gente deixa a porta aberta. Todo mundo que vê uma casa na rua e entra porque está curioso, né? E sai de lá com uma lembrança, porque leva, né? Certo? Isso é roubo, né? Então a gente tem que cuidar dessa casa. Nós temos que lembrar isso. Eu moro aqui. Esse é meu espaço. Como é que a gente resolve isso de morar nesse lugar e ao mesmo tempo querer receber todo mundo? Como é que a gente resolve? Como é que a gente faz na casa da gente? Faz um puxadinho para acomodar, né? Já ganhou um hóspede. Antes do hóspede, porque não é todo mundo que dá para virar hóspede, né? Tem uns que a gente, né, foge. Mas como é que a gente faz na nossa casa para cuidar com essa coisa de quem vai entrar, quem não vai entrar? O muro, lembrar do muro, e o nosso muro ele é maior ou menor dependendo do bairro aonde a gente está. Conforme o bairro, cerca elétrica, né? Câmeras, tudo que precisar. Se for um bairro tranquilo, um fiozinho, né? Tem que ter um portão para poder entrar e sair, tá certo? Tem que ter um portão. Mas a gente coloca um negócio no portão que é fenomenal. Uma campainha. Isso não, uma campainha. Todo mundo pode entrar, desde que toque a campainha e diga quem é e o que quer, né? Conforme for, a gente atende com o portão fechado. Estamos atendendo com o portão fechado. Bom senso, né? Não tem por que perder a vida antes do tempo, tá certo? Com o portão fechado. Às vezes dá para ser com o portão aberto, se tiver um pouquinho de intimidade no quintal, um pouquinho mais de intimidade na sala, mais intimidade na cozinha. Não é assim que a gente faz? Muita intimidade dá para entrar no quarto, não é? Já fazemos isso. Mesma coisa. Eu moro aqui, então não é qualquer um que pode entrar. Obsessor não pode entrar, que vá procurar outro. Eu prejudiquei ele? Claro que prejudiquei. Mas agora não. Nada de ser bonzinho. Tá certo? Né? Ele está aqui, querendo perturbar a gente o tempo todo. Né? Mas a gente fecha, ué. Na hora certa, no dia certo, lá no centro, no trabalho, sei lá onde, a gente conversa, discute as nossas diferenças. E geralmente, né? Quando a gente começa a olhar ali na linha do tempo, um fez pro outro, né? Então, estamos igual, né? Tá certo? Eu aprontei com ele, mas ele também aprontou comigo, então... Só que nós vamos interromper esse negócio. Daqui para frente, não mais. Por quê? Porque eu não quero, ué. Então, muro. E prestar atenção no muro, ué.
Caso contrário, a gente passa a conviver com essa outra vibração, com essa outra frequência, que vai funcionar como a pedra, caindo e gerando ondas, né? Por quê? Porque é uma frequência estranha à minha organização física e psíquica. Não muito, né? Porque a gente já foi colega, né? Então não dá para dizer, né? Não muito, né? É nosso colega. Hoje é que a gente está tentando evitar ele, né? Então, dentro dessa ideia de contexto, a gente tem que ampliar isso. Não só na questão de tempo, não só do órgão doente, mas dos diferentes outros fatores que fazem parte do nosso dia a dia. E lembrando que aqui é a nossa casa. Eu moro aqui nesse período. Tudo bem? Então vamos dar mais um passinho. Vamos ver se esse negócio aqui funciona. Isso, obrigado, Tristão. Não? Devia. Até ali, teus... que não... Deveria ir, né? Desculpe. F5 é que o F5 meu é luz. Vamos ver se é isso. Agora ficou pior aí. Está no pendrive? Não. Direto. Ah, então. Vou tentar. As imagens iam ajudar bastante. Uma outra coisa que nós podemos olhar é desse ponto de vista da energia, né? Então a gente aí acostumados, quando vamos no centro, a tomar o passe, né? A usar lá a água fluidificada, né? A pensar nos chakras como os canais de energia, né? Então isso também deve fazer parte desse processo de doença e de cura, né? Temos que aprender a reconhecer em nós, nessa casa que nós moramos, esses canais. No mínimo, conhecer a localização nas figuras, olhar, entender aonde está cada um e tentar perceber como é que ele está vibrando. Por quê? Porque se eu identificar isso, eu consigo, pela minha vontade, interferir de alguma forma, né? E esses canais aqui, eles vão gerando um campo eletromagnético, né? Vão gerando um campo vibracional. Vamos pensar nessa ideia de campo, né, para a gente tentar materializar um pouco. Acredito que ninguém tenha dúvidas de que dentro dessa sala
estão todos os canais de televisão da cidade. Alguém tem dúvida disso? É só ter a TV, sintonizar, eu pego. Eu não estou enxergando, mas ele está aqui, né? Estão todas as rádios da cidade. É um tipo de onda, uma frequência, né? Estão aqui dentro. Todos os celulares do mundo. É uma frequência, uma onda, está aqui, né? Basta ter um outro celular para sintonizar que a gente consegue falar um com o outro. Não é assim? Então, isso para nós, ninguém mais tem dúvidas, né? Talvez ainda seja dúvida para nós como o micro-ondas esquenta, né? Talvez ainda seja, mas a gente tira o prato quente de lá. Tá certo? É uma onda, né? Todo mundo já deve ter vivido a experiência de se lembrar de alguém, em seguida toca o telefone e a gente diz, meu Deus, não é isso? Então, quem chegou primeiro? O pensamento da pessoa que queria me ligar ou a linha telefônica? Porque ele, para ligar, pensou em mim, achou meu número e ligou. Tá certo? Pensamento funciona como uma onda e vem, né? Então, se nós já aceitamos isso como sendo um conhecimento, nós temos também, nós temos também que considerar os nossos campos de energia. Devem conhecer ou devem ter as experiências de entrar num lugar e dizer, vixe, aqui tá carregado, né? Ou a gente entra, né, depois da reunião mediúnica que o mentor veio e abençoou todo mundo, né? Ninguém quer ir embora, ninguém quer que aquilo acabe porque diz, nossa, que bem-estar, não é isso? Nós já identificamos esses campos, nós já conhecemos isso. Só precisamos juntar. Não pode ser um negócio só da reunião mediúnica. Lá acontece uma vez na semana, 1 horinha só, 2 no máximo, né? Não, nós vivemos 24 horas, todo dia. Então nós temos que trazer esse conhecimento para o nosso dia a dia. A ação desses campos. E também a identificação do nosso próprio campo. Como é que a gente faz isso? De identificar o próprio campo. Coisa simples. Como a gente faz? O humor é uma possibilidade. Que tipo de sensações? Uma coisa bem simples. Quando acordar e abrir o olho, preste atenção como você acordou. Acordei disposto. Tudo bem. Provavelmente você, de alguma forma, está mais alinhado. Acordei hoje mais cansado. Não interessa por quê. Levou uma surra do obsessor de madrugada e tal, não interessa. Tá bem? Mas eu acordei mais cansado. Então, os meus centros de energia estão meio que desalinhados. É físico isso, né? Tá lá trabalhando no meio do dia, diante do quem está atendendo, em alguns tipos de atendimento, começa a bater um cansaço, começa a bater uma coisa. Alguma coisa está interferindo aqui. Pode ser que eu me lembrei da conta que eu tenho que pagar, do dinheiro que eu não tenho, pronto, acabou, né? Não é o outro que está me provocando, é eu que me lembrei de um negócio insolúvel. Tá certo? Então nós temos que aprender a reconhecer isso no nosso dia a dia.
Se a gente reconhece, a gente interfere. Não precisa virar anjo, tá certo? É apenas um exercício de percepção de como você está. Treino. Vamos treinando, né? Por quê? Porque nós estamos dentro desses campos, por favor. Esses campos aqui, eles precisam de uma fonte de tratamento. Vocês conhecem as fontes de vocês? Aonde gasta não precisa. Todo mundo sabe. Eu quero saber, vocês têm clareza de onde estão localizadas as fontes de energia de vocês? Tomada ali, ó. Nessa sala tem várias tomadas. As minhas tomadas, o meu posto de gasolina, tem ideia de onde ele está localizado? Tem? Ótimo. Quem tem, aproveite. Passa lá de tempos em tempos. Tá certo? Tem que observar. Agora eu preciso me abastecer. Então vai lá. Quem não tem nada, tá bem? Nunca pensou nisso? Uma sugestão muito simples, muito simples. Põe em cima da tua mesa de trabalho, num lugar onde você esteja muito tempo, várias horas do dia, uma coisa bonita. Põe ali uma coisa bonita. Por quê? Por que uma coisa bonita? Qualquer coisa. Vale o marido. Tá bem? Né? Qualquer coisa. Uma coisa bonita. Põe ali. Por quê? Para lembrar? Além de lembrar. Por quê? Hã? Algo para ser bonito tem que ser harmônico. Senão é feio. Certo? Ao olhar para aquela coisa bonita, a Marina trouxe aqui, né? Lindíssimos as tulipas, né? Ao olhar para a tulipa, a harmonia disso entra dentro de mim e relembra todas as minhas células do que é harmonia. É muito simples e mecânico, é físico, é corporal, tá certo? Minhas células são relembradas por algumas frações de segundos, onde elas se ajeitam na harmonia. E eu tenho o bem-estar que a beleza me gera. Se eu ponho uma coisa feia, eu estou dando uma mensagem para as minhas células de desarmonia. É mais trabalhoso. Então, quem não tem fonte, tá? Uma coisinha bonita, aonde você passa a maior parte do tempo. E aprende a olhar para lá. O celular? O celular tira energia também, né? Mas ele hoje não tem como, nós precisamos dele. Não tem como, né? Agora tem uma coisa bem interessante. Para que serve isso também? Quando você estiver no meio de uma boa briga com o chefe, tá certo? E você vai perder porque não dá para xingar o chefe, tá bem? Mas no lugar, deixe de reserva na sala dele uma coisa bonita. Porque daí você põe um olho na coisa bonita e o outro olho no chefe. Porque eu tiro de lá a harmonia que eu quero, que eu preciso, e dou de resposta para ele algo mais coerente. Não conta para ele, evidente, tá certo? Mas você ganha, ele perde, né? Pequenas coisinhas. Claro que funciona, não é teoricamente, é que nós estamos desacostumados a fazer isso. É coisa muito simples.
Uma coisa bonita. Treine, quando sai de casa para ir para o trabalho, treine o olho a enxergar coisa bonita. O que nós estamos acostumados a fazer? Assistir aquele negócio chamado Jornal Nacional, que no final a gente está brabo, né? Está sofrendo um monte porque o bandido está na porta de casa para entrar, né? É o que a gente recebe o dia inteiro. Todo mundo que manda mensagem para a gente manda mensagem desse tipo, né? Não, vamos sair disso. Não tem problema, deixa as pessoas fazendo isso. Não tem problema, não tem como impedir. Mas nós temos como educar nossa visão. Educa a visão. É muito simples. Passe a identificar coisas bonitas. Não precisa comprar um posto de gasolina. Custa caro. Mas achar coisa bonita está na rua, está cheia. Absorva aquilo. Deixe aquela beleza entrar. Porque aquilo é harmonia. Ele relembra a tua célula do que é harmonia. Daí você vive segundos, pelo menos, de harmonia. Você faz isso 10 vezes no dia, são 10 segundos. Você faz o tempo todo, é o tempo todo. Né? Nós estamos trabalhando isso. E a fonte. Então, dentro desses aspectos todos, né, que a gente está comentando, põe mais um, fazendo um favor. Isso gera uma identidade. O que nós somos. O que nós somos é a somatória de tudo isso, né? Eu no tempo, eu no espaço, a minha casa que eu estou morando, eu dentro do contexto que eu tenho, né, da minha família, do meu trabalho, das minhas pedras, das minhas ondas, e eu do ponto de vista energético. Isso sou eu. Né? Mais um, Tristão, fazendo um favor. Então, essa identidade reflete tudo que está aqui para trás e também vai refletir, eu acho que agora vai funcionar, vai me proporcionar o meu futuro. O meu futuro é isso que a gente quer, se curar. Né? Não da doença que tem um nome, um CID, mas nós queremos nos curar enquanto alma, enquanto espírito, tá certo? Então é uma coisa de longo prazo, né? Acho que vai ter que ser você, meu. Isso. Essa identidade, né, que tem a ver com todas as nossas faces, né? Ela é o reflexo do nosso passado. É aquilo que a gente construiu para hoje. Né? Quando a gente olha para frente, nós estamos olhando para nós enquanto espíritos. Certo? Tudo bem? A gente deixa de olhar apenas como um ser carnal, material, mas olhar para frente é olhar enquanto espírito. Então, enquanto espírito, mais um, Tristão, fazendo um favor. Somos isso. Não é isso? Se tivéssemos que representar espírito, né? Algo assim. Então, a dúvida é, o que é espírito? Kardec também teve lá, não são só nós, né? E ele foi perguntar, o que é espírito? Aí, princípio inteligente do universo. Mas não adianta muito porque a minha inteligência não chega tanto assim. Mal faz eu não adoecer, né? Então, mais um pouquinho. Daí ele pergunta, o espírito tem forma determinada, está limitado, é constante? Veja, nós estamos representando uma coisa assim e ele está perguntando, tem forma? Né? Para vós não, para nós sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão, uma centelha.
Tudo bem. Então, está lá no Livro dos Espíritos, né? Uma centelha é isso, não é? Nessa imagem aí, o que a gente identifica de cara? E queima, né? Fora queimar. Então, o espírito não é só uma coisa boa, né? Queima. Tem fogo, se for assim. Mas o que tem nesse fogo aqui? Luz, legal. Calor. Movimento, né? Transformação constante. Mais um Tristão. Então, é instável, né? Instável no sentido de que não é rígido. Meu corpo aqui dificilmente muda, né? A gente vai envelhecendo e tal, mas mesmo assim conseguem reconhecer a gente. A gente corta o cabelo volta igual, né? Tá certo? Então, o corpo é mais estável. Aqui é mais instável, tem mais movimento. Mais volátil no sentido de que pode estar em várias partes, em vários lugares. Esse calor dá a impressão que ele atinge a gente, não é? Mais um. Então, se pensarmos nessa questão de o espírito como essa chama e tal, nós voltamos para a questão de harmonia, desarmonia, né? Dentro dessa ideia de harmonia, desarmonia, aqui o símbolo yin e yang, positivo, negativo. Tem ideia do que significa isso, positivo, negativo? Se eu vou para a luz, eu tenho que ir para a sombra. Eu dou um passo para frente, eu tenho que recuperar o meu passado. Não tem como. Se eu vou para a luz, significa que eu fico mais consciente. Se eu fico mais consciente, eu recupero as coisas que eu fiz aqui, ué. Eu vou tendo uma visão. Não é assim? A gente vai passando o tempo, fazendo aniversário, e a gente olha para trás e diz, vixe, né? O que eu fazia? Não é assim? Então, é a mesma coisa. Não fica só bonzinho, tá? Então, o processo de ir para frente implica da gente reconhecer o passado. Então, não podemos brigar com o que já fomos. Faz parte da nossa história. A diferença é que hoje eu não quero mais fazer aquilo. Essa é a diferença. Naquela época eu tinha prazer em fazer aquelas coisas. Hoje não. Hoje eu tenho um outro entendimento, eu não quero mais fazer. Mas isso ainda não significa que eu sei fazer, hein? É como sair da escola. A gente, quando sai da escola, põe a plaquinha lá de doutor, não sei o que e tal, acredita que sabe fazer. Não sabe, né? A gente só está autorizado a fazer, é diferente. A gente vai pegando o jeito na medida em que a gente vai fazendo. Quanto mais a gente vai fazendo, mais a gente vai ficando habilidoso naquilo. Não é porque eu me matriculei no centro, pago a mensalidade do centro que está resolvido. Não serve para nada. Tem que fazer, tem que treinar. E ao treinar, às vezes dá certo, a grande maioria não. Por quê? Porque a gente não sabe fazer, ué. Tá certo? Então, esse processo aqui implica em eu reconhecer o meu passado e não ter medo dele, não ter vergonha dele. Primeiro que não é diferente dos outros. Não é diferente.
A gente que está aí acostumado a escutar histórias o dia inteiro, não é diferente, né? E segundo, que eu preciso trazer, eu preciso educar aquela minha personalidade antiga para viver com os conceitos que eu tenho hoje. Caso contrário, ela fica interferindo em mim. É a história aí das subpersonalidades, ou sei lá, os inconscientes, aquelas coisas todas. Ela está interferindo. Se eu não educar, eu não consigo ir para frente. Educar significa acolher. Não é possível educar alguém xingando a pessoa. É o que a gente faz em casa, né? Com filho, principalmente. Primeiro a gente xinga, bate e tal, e depois quer que ele faça, né? Não dá, não funciona, tem que acolher. Então nós temos que acolher a nossa desarmonia para colocar harmonia nela, né? Por favor, Tristão. Está quase no fim, gente. Então, pensando nessa questão de harmonia, desarmonia, eu pus ali uma imagem para facilitar um pouco, pelo menos para mim, né? Isso aqui é bem legal, né? Bem legal. Já brincaram em alguma coisa assim? Nunca? Não precisa ser desse jeito. É um exercício muito bacana. Não precisa ser desse jeito. Um fio no chão. Gruda um fio no chão e ande no fio. Para ver como é legal. Ande. O que precisa? O que é fundamental nisso daqui? Indispensável. Equilíbrio é uma consequência. Antes do equilíbrio, a concentração. Mas para se concentrar eu preciso do quê? Do quê? Foco. Põe mais um. Se não tiver foco, brinquem em casa. Põe um barbante no chão e tentem andar. Se não tiver um barbante, na linha do ladrilho, tente andar. Se você não tiver um foco, não anda. Parece bobagem isso, mas é material, é concreto. A gente fica pensando em ser anjo. Não. Nós somos um indivíduo que está habitando esse corpo. As coisas são materiais. Nós precisamos de coisas materiais. Um foco material. Põe o ponto de referência. Daí a gente consegue andar. Tá? Mais um. Daí eu quero saber, nessa corda bamba que a gente anda, que é a nossa vida, né? É muito legal, né? Tudo imprevisível, né? Como é que será que eu vou acordar amanhã de manhã, né? É bem legal, né? E eu tenho que acordar bem, né? Pelo menos é a minha vontade. Mas eu tenho um derrame de madrugada, pronto, acabou. Não é? É bem bacana. E não avisam a gente com antecedência. Tá certo? Então a gente já anda na corda bamba. Já que a gente já anda na corda bamba, vamos treinar esse negócio, ué. Treina todo dia no barbantinho, no chão ali, bem no chão. Vai educando o cérebro. Nós precisamos educar o cérebro a andar nesse negócio que não tem sustentação nenhuma. Quando tiver bem assim no chão, que dominou bem, levanta um pouquinho. Uns 10 centímetros, daí brinca. O tombo vai ser menor. Né? Vai brincando, tá certo? Treinar o cérebro. Como é que faz com a corda bamba da nossa vida? Né? Então veja, será que a gente identificou o foco da nossa encarnação? Será que a gente conseguiu identificar? Porque deve ter, né? Deve ter. Ou a gente nasceu assim, estava faltando um, disseram, vai lá, nasce então, tá bom. Não é assim? Deve ser, né? Sei lá. Ou será que tem um planejamento? Se tiver um planejamento, tem um foco.
E provavelmente é uma coisa só, porque senão é sacanagem, né? Aluno, quando era antigamente lá, que o aluno ia no primeiro ano para aprender o quê? Primeiro ano de escola, antigamente. Ler e escrever. Só isso. O resto, ao longo dos 365 dias, era complemento, né? É um foco, é uma coisa só. Provavelmente a gente nessa vida veio para resolver uma, duas, talvez 3, não deve ser muito mais, porque nós não damos conta. O aluno na escola não dá conta de muito, é pouco. O homem lá em cima não pode ser pior do que a gente, ele deve saber mais, que a gente não dá, né? Tem que ser pouco. Mas nós temos que identificar qual é o nosso foco da nossa encarnação. Para que será que eu nasci dessa vez? E o processo de nascimento é muito legal, né? Um dia, aquele indivíduo que ia ser meu pai cruzou com aquela indivídua que ia ser minha mãe. Um olhou para o outro e disse: nossa, olha o Francis lá. Não é assim? Tem que ser, ué. Né? Só para eu nascer, eles tiveram que se encontrar. Além deles, meus avós, né? Tiveram que se encontrar para o meu pai e minha mãe nascer, para eu poder nascer. É bem legal. Muito legal. O pessoal da constelação diz que a gente tem dos nossos antepassados no mínimo 5.000 pessoas. Só. É só fazer as contas. 2, né, 4, 8, vai assim contando ali, em pouquinhas gerações, chega num número altíssimo. Tá? Então, essas pessoas todas prepararam para eu nascer. Deve ter um objetivo. Nós precisamos identificar. Se eu identificar o objetivo, eu não fico solto. Nosso problema é que a gente está solto. A gente vai para qualquer lugar, para onde bater o vento. E daí chega lá em cima para falar com o homem, né? O homem vai olhar e vai dizer: pois é, não deu, né? E a gente esperneia dizendo que fez tudo. Mas a gente não olhou isso. Mais um, Tristão. Na medida em que a gente consegue olhar esse foco, a gente consegue olhar para frente, né? E para encerrar, Joana coloca o seguinte, no saúde, insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires mentalmente, assim te será a existência. Então, como é que eu vou fazer escolha se eu não sei que escolha eu estou fazendo? Não sei para que serve isso, né? Então, para fazer escolha, eu preciso saber onde eu quero chegar. Qual é meu objetivo? Ser anjo, não se preocupe, todos nós queremos ser e seremos, é inevitável. É que nem fazer aniversário, não tem como, você faz. Então nós vamos para frente. Então a questão não é essa, a questão é, nesse momento que eu estou aqui, que eu nasci, que deu um trabalhão para juntar todo mundo para eu poder nascer, para quê? Qual é o papel que eu tenho nesse momento? Para eu identificar e ver se eu estou realmente cumprindo isso ou não. Não precisa contar para ninguém. Isso é íntimo. É muito íntimo. E também não entrar em desespero, né? Tá certo? Eu estou só pondo minhoca na cabeça aí, para a gente poder olhar para as coisas que estão ao nosso redor
E senão a gente fica correndo, vai no médico todo dia, toma remédio, o remédio é milagroso, aquele comprimidinho, né? E tem que fazer milagre, né? E a pessoa, ao tomar, né, nós já tivemos aí a pílula da felicidade, que era a fluoxetina, quando surgiu, a propaganda era essa, né? A pílula da felicidade. Depois de uns anos a gente viu que levava o indivíduo ao suicídio, né? Mas quem sabe, suicidando seja melhor, né? Tá certo? Então, assim, não é uma questão só de remédio. O remédio, do meu ponto de vista, é uma bengala. O indivíduo está com o pé quebrado, na cama, precisa ir no banheiro, ele arruma uma bengala, porque se ele cair, piora, né? Então, não tem por que sofrer, não tem por que piorar a coisa. Para isso a gente usa o remédio. Mas nós precisamos identificar o que nós estamos buscando, o que a gente está querendo nessa vida, nessa existência. Por que a gente nasceu? Né? Se a gente consegue ir treinando esse olhar, a gente amplia a nossa capacidade de interferência. Bom, espero não ter judiado, que todo mundo consiga dormir depois dessas coisas todas, né? Mas era isso. Isso aqui eu pus porque é uma propaganda de um amigo que vai fazer um exercício de constelação sistêmica e saúde. Então eu vou deixar ali só porque é uma propaganda, para quem se interessar, tá? Bom, gente, o Francis falou. Dá pra voltar um... Tá. Eles não estavam focados, hein? Ligou? Agradecemos ao Francis, né, a palestra clara, com os exemplos bem materializados, né, que nos ajuda a entender o processo doença, desequilíbrio e cura, né? Agora é com vocês, é aqui que você aproveita e querem saber, porque ele falou que talvez possa ter um derrame de madrugada, não sei se a gente vai ter ele novamente, né? Isso pode ser uma previsão, mas então quem quiser fazer pergunta agora, gente, referente ao tema, vamos aproveitar. Vamos, Simone. Opa, tem um colega lá atrás. Parabéns pela palestra. Eu fiquei só em dúvida, não é dúvida, na verdade pareceu uma questão. A questão de saber o foco da encarnação seria muito útil se ele conseguisse realmente chegar nesse ponto. Mas como chegar a ele? E se não chegar, acaba sendo um foco de ansiedade que vai acabar trazendo mais prejuízo do que não saber ou não ir atrás dele. Sim, sem dúvida. A ideia não é usar isso para tensionar, né? Não pode. Já tem muita conta para pagar, né? Menos. Mas na medida do possível, se a gente identificar, é melhor. Eu vou contar a minha história pessoal, tá? Então, assim, eu já contei outras vezes, mas vou repetir, porque para mim ela foi muito significativa. Não faça o pessoal chorar, Francis, por favor. Não. Então, a gente vai nascer, tem uma fila lá e uns guichês aonde você vai passando e escolhendo as coisas, né? Escolhe o pai, a mãe, aquela coisa arada toda. Aí tem um guichê que é da profissão. Aí o cara lá virou para mim e disse assim, tô vendo na tua lista que dá para você ser médico. Eu disse, óbvio. Eu e Deus é uma coisa só, claro. Não tenho a menor dúvida, né? Tá certo? Aí no outro, ele disse, vamos escolher então a especialidade. Tem uma lista aqui, né? A primeira que eu disse foi jamais psiquiatria. Jamais. Nunca digam isso porque a coisa persegue, tá? Não digam nada nesse sentido, a coisa persegue, né? Mas ele disse, dá para ser homeopatia. Eu falei, ótimo, eu já estou entendendo esse negócio de energia, claro que eu quero. Tá bem. Há uns dias atrás, há muito pouco tempo atrás, eu entendi o que é ser homeopata. É muito legal.
Você dá uma gotinha para a pessoa e fica pacientemente esperando aquela bendita gotinha agir. Um dia, uma semana, um mês, um ano, você fica ali. Aí eu entendi por que isso tudo aconteceu. Para eu treinar a paciência, só isso. O único objetivo que tem é eu treinar minha paciência. Não entrar em desespero naquele negócio e esperar o tempo das coisas. Mas isso levou muito tempo para entender, porque eu estava lá distraído, achando, nossa, é legal ser chamado de doutor, né? É legal eu dizer que sou homeopata, todo mundo adora, né? Ainda mais no centro espírita, que todo mundo diz, nossa, tem tudo a ver, né? A gente fica cheio, se distrai, não percebe o que você tem que fazer naquilo, né? Então hoje eu dou uma gotinha e fico lá olhando para a minha ansiedade, para o meu desespero ali, né? É isso. Leva tempo. Mas não pode ser para angustiar, não. Isso é só uma provocação, tá bem? É apenas um exercício para a gente tentar ver se a gente consegue identificar esse foco. Vai ficar mais fácil. Está ao nosso redor, não pode estar longe, não é aquele negócio que está lá do outro lado do mundo, não, está ao teu redor aqui, né? Eu acho, Francis, que é mais ou menos o que Emmanuel diz, né? Acho que é o Emmanuel que diz que não precisava fazer regressão de memória para ver quem você foi, basta você olhar à sua volta, ver os problemas que você tem, as dificuldades, você vai saber ter uma ideia do que você foi. Boa coisa não foi, né? E eu acho que também o objetivo das nossas vidas, ele vai aparecendo gradativamente na nossa frente, sabe? Basta você ir seguindo os sinais. Às vezes é frente à família, frente à sociedade, o local que você está, né? A gente só tem que tomar cuidado para não fugir dele na hora que é para você assumir, né? Porque a maior parte de nós não quer essa responsabilidade. Então, você é o peão que está faltando naquele pedaço, mas você vai ter que suar a camisa um pouco. Então você, não, acho que eu vou deixar para outra hora, e você prefere sair daquele momento, né? E deixar o pessoal entregue a si. Isso é que nem a gente fica desesperado para virar gente grande, não é? Aí você pergunta para todo mundo que já é gente grande, qual a melhor época da vida? Todo mundo diz adolescência, não é isso? Lá eu tinha liberdade, fazia um monte de coisa e não pagava conta, né? Não tinha responsabilidade, né? Era o pai e a mãe que respondem por isso, né? Todos nós estamos fugindo dessa coisa da responsabilidade. Quando a gente olha nesse sentido, azar. Você se deparou com a responsabilidade. Se não quer isso, nunca mais pise num centro espírita. Não pise, porque é loucura. É loucura o negócio. É que nem aprender a ler. É uma porcaria aprender a ler. Porque se você parar na frente do juiz, danou-se, a tua pena é maior. Melhor não ler, porque daí você vai lá e diz, eu sou ignorante, tá certo? Mas a gente quer aprender, danou-se, né? Tem coisas boas, tem as consequências. Então, o processo de nos tornarmos melhores implica obrigatoriamente em adquirirmos consciência daquilo que fazemos. Independente de bom ou mal, isso não existe, tá certo? Né? De tomarmos consciência do que estamos fazendo, para podermos mudar, óbvio, e ao mesmo tempo, para tomar consciência, eu reconheço o que está para trás, é inevitável, o que eu já fui. E o que eu já fui não pode ser coisa boa, não tem como, né?
Então, esse processo, né, ele vai caminhando por aí. Então, quando eu trouxe aqui, eu trouxe apenas no sentido de que a gente consiga ampliar o nosso campo de visão. Só isso, né? Se isso ajudar, tá ótimo. Para estar firme, eu preciso saber o que eu quero. Senão não é firmeza, né? É algo que foi imposto. Deus castiga. Então daí eu fico com medo do castigo e vou lá e faço. Não, Deus não castiga. Ele tem outra guerra para resolver aí com muito mais gente do que só eu. Não tem cabimento, né? Então a gente precisa estar olhando essas coisas, né? E assim, né? É interessante, a coisa persegue, tá? Hoje uma mulher me contava o seguinte, só isso para a gente poder encerrar, que ela nunca quis ser mãe, engravidou, mas ela não queria ser mãe. Aí, quando o nenê nasceu, ela não deu nem o colostro para o nenê, porque ela não queria ser mãe. Tá? Ela não quer ser mãe. É um direito dela de não querer ser mãe. Mas tá lá o nenê. Não satisfeita, ela tem 2. E ela continua não querendo ser mãe. Mas ela já entende que ela tem 2 almas, 2 seres na casa dela e ela tem que cuidar. Por quê? Porque no trabalho dela ela cuida dos outros, em situações de risco. Tá? Então veja, ela está lá no trabalho cuidando. E ela faz o trabalho com a maior boa vontade, com o maior desejo. Ao fazer aquilo, inevitável dela pensar no que ela faz em casa. É inevitável. É muito legal. Gera uma confusão, um conflito. Todo conflito é sempre muito saudável. A gente só vai para frente quando existe conflito. Quando não tem conflito, nós estamos acomodados. Então tem que existir o conflito, né? Então não tem importância eu lembrar lá de trás. Por quê? Porque isso me estimula a ir para frente, ué. É o conflito, né? Então não posso brigar com o que eu não fui. Porque eu não era, não sabia, não conhecia. Mas eu tenho que trazer aquela parte para harmonizá-la no conhecimento que eu tenho hoje. Aí a gente vai ficando mais livre, né? Então o processo, no meu entendimento, passa muito por aí, né? Ou mais. Então vamos agradecer mais uma vez o Francis. O princípio de todo a nossa luta para o nosso equilíbrio é justamente parte do conhecimento, né? Como o Francis colocou, que temos um ser inteligente dentro de nós e temos um corpo físico. E entre a interação entre os dois é que sai o nosso equilíbrio, né? E que esse equilíbrio depende dos nossos pensamentos, sentimentos e emoções na luta que nós vamos andando. Então é conseguir o meio termo entre isso que nos faz ser pessoas mais equilibradas, onde as nossas células e os nossos órgãos se acalmam, né? Funcionam fisiologicamente normais, ou sermos pessoas mais de pavios mais curtos, desajustadas, desequilibradas, onde cada desequilíbrio desse fustiga as nossas células e nós vamos criando doenças, né? Então não é alguém que nos pune, não é um azar na vida, é a nossa própria energia mental saída do nosso espírito inteligente que nos faz a doença.
Então nós somos os artesãos do nosso futuro. Saúde ou doença depende de nós. Normalmente o que os médicos fazem, né, é tentar tratar os sintomas de tudo isso, porque a gênese do sofrimento e da doença tem que tratar a alma da pessoa. Isso é demorado. Isso é demorado. Às vezes nós temos que recomeçar várias vezes, né? Às vezes nós temos que esperar a pessoa ter mais idade para ter mais maturidade para receber aquilo que você está fazendo que ela tem que mudar, né? A mãe às vezes não consegue mudar o filho porque ele é novo, à medida que ele vai crescendo, e às vezes quando ele vai ser pai lá na frente é que ele vai entender como é que era o pai e a mãe e vai entender a mensagem. Então, como diz os chineses, não dá para apressar o rio. E na rapidez ocidental nossa, a gente quer a cura imediata, né? O paciente normalmente quer tomar um medicamento, ficar bom da sua gastroenterite, né, e voltar para casa e já se alimentar novamente. Se tiver que fazer uma dieta de uma semana, ele já fica bravo. Mas tudo isso, né? E quando é que eu posso novamente me alimentar de novo, comer minha feijoada, né? Ele fica louco para isso. Então, a mudança é muito difícil dentro de nós. Então, aquelas pessoas que conseguem mudar, né, elas sofrem menos e conseguem achar esse caminho, esse objetivo da vida melhor, né? Os dinossauros não mudaram, foram extintos. Se nós não mudarmos, estamos a caminho da extinção. Então a mudança, né? Se nós vermos que cada segundo milhões de células nossas morreram e milhões já substituíram elas, quando nós saímos aqui, entramos aqui hoje, éramos uma pessoa e já estamos saindo bem diferente, não só pela palestra do Francis, mas também nesse período centenas de células nossas mudaram, né? E renovaram o nosso teor de célula. E se essas células que mudaram vêm de uma energia positiva, elas entrelaçam com as outras células e vão fazendo uma nova forma de fisiologia do nosso órgão, né? Então a terapia começa aí, né? Pode ser de fora para dentro, mas dando um estímulo para nossas células começarem a renovar. Se morreram 5 milhões de células nesse período e 5 milhões de células novas mudaram, renasceram nesse período, substituíram essas antigas e elas são saudáveis, elas vão contagiar as outras células e vão partir para a saúde nossa, deu um começo para a saúde, né? Então essa parte energética, às vezes a gente não, como o Francis colocou, a gente não acorda para elas, né? As psicosferas que a gente vive individualmente, as psicosferas familiares, às vezes doentias, né? As psicosferas sociais do local que nós trabalhamos, e aí vai, né? Choques de atmosfera, né? E a gente começa a ficar escravo de uma série de pensamentos desajustados, né? Então tem pessoas que têm que fazer compra para relaxar, né? Tem pessoa que tem que conversar sobre a vizinha, né? As fofocas para poder se equilibrar, porque aí se acalma lá dentro, né? E assim vai. Então nós começamos a adquirir uma série de desajustes, né? E que se o nosso psique, nosso psiquismo, nosso espírito não dá um alerta, né? Então são reuniões como essa que nos dão um alerta que existe essa forma de nós começarmos uma terapia, né? Seja no lugar que nós estivermos, por nós mesmos, fazer a interiorização que Joana de Anjos coloca muito. Não se faz mudança se não tiver interiorização, se você não conhecer você mesmo. Você não sabe quem você é, o que você está fazendo aqui, como é que você vai mudar alguma coisa, né? Então nós temos que nos conhecer. Quem tem filhos em casa, principalmente adolescente, é muito interessante perguntar para eles o que eles acham do pai e da mãe, né? Então é uma ajuda, né? Daí eles vão colocar uma série de coisas que nós vamos pensar, pelo menos. Vai ser duro mudar, mas é um começo, né? Então tem várias formas, né? Então é isso, cada dia andando um pouco mais, conhecendo um pouco mais. A Associação Médico Espírita visa fazer essas pontes de espiritualidade, né? Entre o científico, entre a matéria, entre a filosofia, a religião, e convidamos vocês todo segundo sábado de cada mês
para uma segunda quarta. Já estou fora de foco. Segunda quarta de cada mês, né? Para nós discutirmos aqui na Escola de Homeopatia, né? Que é um lugar fantástico. Um pouco mais do pouco que sabemos. E, gente, humildade é bom para todos nós. Se nós não formos humildes perante o universo, perante nós, e saber que nós nada sabemos, né? A gente, eu vou lá aprender o quê? Já sei tudo, né? Ouvir o Francis de novo, nem pensar, né? O Oduvaldo, o Tristão, né? Mas não, nós estamos aqui trocando ideias, não tem professor. Tem expositores, ninguém é dono da verdade, né? E somos abertos às discussões, às opiniões, desde que elas sejam sérias, tenham uma fonte da onde vieram, né? Para nós podermos entender. Então nós vamos pedir para o Dr. Laércio, fundador da AME Paraná, fazer a nossa oração de encerramento, porque a oração é um ato de humildade perante o Criador. E se não fosse pela providência divina, não estaríamos aqui hoje. Nós vemos que a medicina está prolongando a idade dos velhos. Eu já estou chegando aos 80. Eu queria que a medicina prolongasse a minha adolescência. Claro, queria viver muito mais anos. Vamos ver se o Francis resolve esse problema. Gente, é muito gratificante para todos nós assistirmos a aula do Francis com a presença de todos. É uma alegria, então, muito grande, e o nosso convite para que venham, participem de nossas reuniões, do nosso simpósio que vai ser em setembro. Que Deus, então, nos abençoe, que retornemos aos nossos lares levando muita paz e esse equilíbrio tão necessário. E que Deus, mais uma vez, proteja todos nós, toda a nossa família, neste mundo que no momento está uma transição muito louca. Nós, os espíritas, sabemos disso. E é o momento, então, da nossa reflexão, da nossa atitude, do nosso trabalho. Que Deus nos abençoe.